Olá, meus amigos, minhas amigas, sem mais demoras, né, já com um pequeno atraso, mas vamos para a nossa aula de hoje. Hoje trabalharemos um tema muito importante, pessoal. Talvez a matéria mais importante deste concurso, que é o processo penal. O processo penal no Brasil, que é regido basicamente pelo Código de Processo Penal, além de algumas legislações esparsas, legislações extravagantes para complementar o CPP, ele é muito importante, pois ele começa a sua regulamentação, o processo penal começa a ser válido desde o comecinho lá da persecução penal, que se inicia ainda na fase administrativa, ainda na fase pré-processual. Portanto, embora o nome seja Código de Processo Penal, na verdade, este código ele trabalha aspectos que vão além do processo penal, pois são aspectos de caráter administrativo, de caráter investigatório de formação da justa causa. Lembram que o inquérito policial é um instrumento ainda de caráter do poder executivo, de caráter administrativo? Então, estes atos administrativos que são realizados ao longo de um inquérito policial, eles já são regulamentados pelo próprio Código de Processo Penal. E, além do mais, quando essa justa causa é formada com um inquérito policial, o inquérito vai às mãos do Ministério Público, que é o titular da ação penal, e o órgão ministerial vai ser o responsável, também à luz do CPP, por realizar a denúncia, ou arquivamento, ou pedir novas diligências, ou até mesmo realizar um acordo de não persecução penal, né? Que temos basicamente essas opções quando o inquérito chega nas mãos do Ministério Público. Então, nós já temos aí duas atividades que não são propriamente processo penal. Se formos olhar tecnicamente, o processo penal propriamente dito só se inicia com o recebimento da peça acusatória. Quando o juiz, o Poder Judiciário, recebe a petição inicial e manda citar o réu para oferecer a resposta escrita, a partir deste ato de recebimento da denúncia, aí sim nós temos o processo penal tecnicamente falando. Mas para o CPP, já há regulamentação desde a fase do início da persecução penal, que ocorre ou com a instauração do inquérito policial através de portaria, ou com a instauração de um inquérito policial por flagrante, né? Quando há uma prisão em flagrante, que pode ser feita por qualquer do povo e deve ser feita pelas forças policiais, este flagrante que está lá no 302 do nosso CPP, ele também já é regido, já é regulamentado pelo Código de Processo Penal. Então, daí vocês retiram, conseguem perceber a importância de trabalharmos bem o CPP, pois ele certamente vai vir com muita intensidade, com muita força de cobrança na prova de vocês, que é um cargo que vai trabalhar eminentemente, quase que diariamente ou quase a todo momento, com o CPP embaixo do braço para ser o seu guia de atuação, tá bom? Até para evitar nulidades, evitar algum vício que possa ali atrapalhar o seu trabalho, atrapalhar o resultado das suas investigações. Então, isso mostra, pessoal, como essa aula de hoje vai ser importante. Acredito aí que das 90 questões que vão ser cobradas no concurso de vocês, pelo menos 12 a 15 questões serão de processo penal, tá bom? Então, vamos para o nosso material. Já mandei aí para vocês, já está também para vocês baixarem o material, tá? Esse roteirozinho aí que eu uso em todas as aulas, ó, tá aí no cantinho aí do computador. Por aqui também vocês podem acompanhar, mas é sempre recomendável que vocês baixem esse arquivo para poder ir também fazendo as suas anotações. Além das anotações que eu faço aqui, ao longo dos meus comentários, vocês também podem ir extraindo alguma anotação importante, podem ir anotando dúvidas eventualmente, coloca aí também no próprio aplicativo da Nutro, tem um espaçozinho para vocês falarem comigo, enviarem comentários, podem colocar aí sugestões de assuntos, críticas, elogios, perguntas, dúvidas, tudo a gente vai receber e com a maior satisfação e brevidade possível vamos retornar para vocês
no particular, para tirar essas dúvidas, tirar qualquer tipo de questão que tenha ficado um pouco ainda duvidosa, tá bom? Então vamos avançar, pessoal. Preparei aqui várias questõezinhas do CESP. Fiz questão de tirar mais uma vez todas as questões dos concursos anteriores do CESP e Sebrasp, que é a banca que vai fazer o concurso de vocês. Essa banca tem algumas peculiaridades que a diferenciam das outras bancas e por isso é importante a gente trilhar o que vem sendo cobrado. E aí, em cima do edital de vocês, em cima das provas anteriores, eu fiz aí uma seleção das questões de temas dentro do processo penal, dos assuntos que eu considero mais importantes. Ainda teremos mais um encontro de processo penal, então eu coloquei uma parte do edital hoje e a outra parte do edital ficará para o nosso próximo encontro. Perfeito? Então vamos iniciar direito processual penal. Antes, só algumas dicas iniciais, pessoal. Tem muita gente aí me perguntando sobre a questão da motivação, da organização dos estudos, da estratégia para que não deixe o tempo passar e fique aí sem conseguir se concentrar nos estudos. Pessoal, 3 dicasinhas importantes que eu sempre levei para mim na minha jornada de concursos públicos. A primeira delas, pessoal, faça dos estudos e da leitura um hábito de vida. Não adianta vocês tentarem se preparar para um concurso de alto nível como é este, se vocês não tiverem nos estudos, na leitura, um hábito, uma questão de já sentir até falta de fazer esse tipo de leitura, tá bom? Então, o estudo ele tem que ser constante. Não adianta estudar em uma semana, estuda 6, 7 horas por dia durante uma determinada semana e na outra semana não estuda nada. É melhor que você estude 2, 3 horas durante todo o dia, regularmente, com regularidade, que assim você vai estar acostumando a sua cabeça, o seu organismo, a estar sempre habituado aos estudos, à leitura. Tá? Até porque, pessoal, eu sempre gosto também de enfatizar que os estudos para concurso ou para qualquer objetivo na vida de vocês, os estudos eles não se perdem. Eles vão ficando acumulados ali na vida de vocês, na cabeça de vocês, como uma bagagem cultural, uma bagagem de conhecimentos que vocês levarão para o resto da vida. Seja na vida profissional, sei que cada um aí tem as suas profissões, tem gente aí advogada, tem gente que já é analista, analista do TJ, analista do Ministério Público, tem gente aí que já está também em outros cargos, em outras carreiras jurídicas, policiais rodoviários federais, policiais militares também temos. Então, vocês vão levar esses estudos para a carreira de vocês também. Então, percebam que os estudos, eles são um hábito, um meio de vida, tá bom? Então, por mais que esse concurso, por exemplo, não seja o concurso de vocês, que o destino, enfim, não seja o momento de vocês, esse estudo não se perde. Esse estudo ele fica e engrandece a sua pessoa, o seu profissional e até mesmo a sua atuação. Então, pessoal, o primeiro ponto é esse: faça dos estudos e da leitura um hábito. Segundo ponto que eu queria deixar aqui como recado também é organização, pessoal. Tem que ter organização. Se vocês não organizarem bem o material, não organizarem o local, o espaço, a sala, o quarto, enfim, onde vocês vão estudar, isso dificulta também a apreensão do conteúdo. Nosso cérebro ele é muito rico, muito vasto, muito complexo de se entender, né? Então, o cérebro ele pega vários sinais que vão deixá-lo mais concentrado ou não, ou mais difuso, mais desconcentrado. Então, quando a gente tem um ambiente de trabalho claro, limpo, sem bagunça, sem aquelas coisas que vão desviar a nossa atenção, o cérebro também vai se concentrar de uma forma muito mais importante, muito mais eficiente. E por último, a última dica é revisar, pessoal. Sempre revisem. Estudou um assunto, dá 2 semanas depois, 3 semanas depois, dá uma lidazinha de novo naquele assunto, no esqueminha que você fez, o resumo que você fez, e sempre fica revisando. Estudou, revisa, passa um tempo, revisa novamente, porque isso também vai ficando no seu cérebro na sua chamada memória de longo prazo, que é essa memória de longo prazo que vocês vão precisar usar na prova, pois tem assuntos que vai cair na sua prova que você estudou há mais de 1 mês, 2 meses, às vezes até mais tempo atrás. Então, se não ficar revisando, repetindo, vocês certamente podem chegar na prova e esquecer.
Então, são essas 3 dicas que eu queria deixar, mais de caráter assim, motivacional, de organização, que eu sempre acho isso importante também, cuidar da nossa parte mental, para que a gente chegue lá no dia da prova bastante preparado e que chegue sem dúvidas de que vai dar tudo certo. Então, são essas 3 dicas. Estudos e leitura constantes, regulares, organização do ambiente e revisão. Revisa, revisa, revisa. Revisão pode ser feita também por meio de resolução de questões. Também é um método bem interessante, desde que vão anotando também esses pontos mais importantes, esses resumos, para que não fique perto da prova sem um material para revisar. Então, vamos lá para nossas questõezinhas. Primeira questão, como eu disse, extraído do CESP, essa prova foi até de promotor de justiça, uma prova também de nível superior, de concurso bastante concorrido, assim como vai ser o de vocês. Primeira questãozinha é assim. Ao que se refere, ou no que se refere à norma processual penal e sua aplicação, assinale a opção correta. Então, a gente vai ter que fazer aqui A, B, C, D, E, né? Múltipla escolha, a de vocês vai ser C e E, mas não deixa de ser também uma prova de objetiva. Então, nós vamos ter que assinalar se a B, C, D e E estão certas ou erradas, sabendo que só vai ter uma certa. Né? Os atos processuais realizados sob a égide da lei anterior precisam ser renovados, diz a letra A. A letra B diz que a lei processual penal admite tanto uma aplicação analógica quanto a interpretação extensiva. Já a letra C diz que o processo penal, quanto à sua eficácia temporal, ele não terá aplicação imediata, salvo em benefício do réu. A letra D diz que o princípio da nacionalidade, como regra geral, é utilizado para a aplicação da lei processual penal no espaço. E a letra E diz que a revogação total de uma lei processual penal é chamada de derrogação. Percebam que questão interessante, meus amigos. Essa questãozinha trabalha lá com aqueles artigos iniciais do CPP, mais precisamente o artigo 3º do CPP, que fala das formas de interpretação que a lei processual penal admite. Lembrando que é bem diferente a forma de interpretar uma lei penal da forma de interpretar uma lei processual penal. Existem várias espécies de lei, né? A gente sabe, tem leis que trazem só aspectos civis, tem outras leis de aspectos administrativos, exemplo, lei de licitações, e tem as leis de caráter penal e leis de caráter ou natureza processual penal. E ainda há uma terceira espécie dentro desse âmbito processual penal, que são as leis híbridas. Tá? Então, vamos lá para a regra de interpretação. Segundo o artigo 3º, pessoal, do CPP, anotem aí, segundo o artigo 3º, vou anotar aqui para vocês, ó, artigo 3º do nosso famoso CPP, o que é que o artigo 3º diz? O artigo 3º ele é muito claro, quando diz que as normas processuais penais, e aqui eu não estou falando de norma penal, norma processual penal vai admitir uma interpretação extensiva, está lá isso expresso no artigo 3º do CPP, que a interpretação vai ser extensiva e a aplicação analógica. Então, expressamente, o CPP já traz essas duas ideias de que as normas processuais penais admitem interpretação extensiva e interpretação ou aplicação analógica, bem como o suplemento das normas gerais ou princípios gerais do direito. Então, o CPP, pessoal, quando diz que vai admitir interpretação extensiva e analogia, ele está querendo mostrar ao leitor, ao operador do direito, ao juiz que vai decidir um caso, que, ao contrário do que ocorre no Código Penal, que não admite analogia, salvo quando beneficiar o réu, quando for in bona partem, regrinha lá do Código Penal, né? Só admite analogia se for para ajudar o réu, para favorecer o réu. Aqui no CPP, quando o artigo 3º diz isso, ele já muda a regra, já mostra que a regra é admitir a interpretação extensiva e até mesmo a analogia. Então, no CPP, eu posso aplicar tanto a analogia, que é a aplicação analógica, para comatar as lacunas eventualmente existentes, já que o sistema não pode ficar com lacunas, o juiz precisa decidir, ele não pode alegar a falta de norma para não decidir, né? Então, pessoal, eu tenho aí como correta qual a questão?
Agora ficou mais fácil, né? Tem a letra B de bola, ó, que diz: a lei processual penal admite tanto a aplicação analógica, expresso no artigo 3º, quanto a interpretação extensiva, também expresso no artigo 3º. Então, quem leu, quem entendeu, quem colocou na cabeça, revisou o artigo 3º, não iria ter dificuldade. Lei seca, uma questão, ó, de promotor de justiça do Estado aí do Pará. Recentíssima essa prova, 2023, salvo engano, janeiro agora, de 2023, final de janeiro, caiu essa questãozinha do CESP, cobrando a literalidade do artigo 3º do CPP. Quem leu esse artigo 3º há muito tempo e não revisou, certamente pode ter tido dúvidas ou insegurança na hora de acertar essa questãozinha, de marcar a letra B. Vale também, pessoal, a gente fazer aqui uma diferenciação entre o que é aplicação analógica, também chamada de analogia, da interpretação extensiva. São conceitos distintos, tá bom? Não são conceitos aí sinônimos. Primeiro, a analogia, que é sinônimo de aplicação analógica, ela é admitida no âmbito do processo penal, como eu já disse, tanto para beneficiar quanto para prejudicar o réu. Não interessa. Lá no Código Penal é que é diferente. Lá no Código Penal, a analogia só se for para favorecer. Embora a interpretação analógica lá no Código Penal, aí sim, é admitida a interpretação analógica, segundo a maior parte da doutrina, embora tenha divergências. Mas no CPP é pacífico, que admite tanto a interpretação analógica quanto a analogia e também a interpretação extensiva. Aí vamos para as diferenças. A analogia, como eu já disse, é um método de integração, de suprir lacunas. Já a interpretação extensiva é um método, como o nome diz, de interpretar uma lei, um texto normativo, para transformá-lo em norma. Só que, na interpretação extensiva, eu tenho uma lei, certo? Que disse menos do que deveria. Então, eu tenho que procurar a extensão para alcançar o real sentido desta norma. Então, enquanto na analogia eu tenho uma colmatação, um preenchimento de uma lacuna, na interpretação extensiva, eu não tenho um preenchimento de uma lacuna. Existe uma norma ali, existe uma lei para regulamentar aquele caso concreto, aquela situação específica, fática. O que eu não tenho é complemento desta lei. A lei não está completa. Ela admite uma interpretação mais restritiva, mas eu preciso fazer uma interpretação extensiva para alcançar a correta normatização. A normatização ali realmente aplicável ao caso concreto. Então, uma é interpretação, outra é integração. Analogia é integração. A interpretação extensiva é interpretação, como o próprio nome, né, já deixa muito claro. Tá bom, pessoal? Então, na interpretação extensiva, eu tenho uma norma. No entanto, ela não diz tudo o que deveria dizer. A letra A, por que está errada? Rapidamente aqui para a gente ver os erros das demais questões. A diz que os atos processuais realizados sob a égide da lei anterior precisam ser renovados. Errado, pessoal. O que o Código de Processo Penal traz é o princípio ou a regra do tempo. Tempus regit actum. Lembra daquele brocardo? O tempo é o que rege o ato. Se eu tenho um ato que já foi realizado, processual, um ato processual que foi realizado lá na fase do inquérito, existia a lei 1. Quando eu vou para a fase processual, já existia uma lei 2. Mesmo que essa lei 2 tenha revogado totalmente a lei 1, eu não preciso ratificar ou renovar os atos da lei 1, pois na época da lei 1, o ato estava perfeito, o ato processual foi feito de acordo com a lei vigente na época. Então, quando vem uma lei processual penal posterior, mesmo que ela mude totalmente o que dizia a lei anterior, eu não preciso renovar o ato. Então, esse é o erro da letra A, pois o artigo 2º do CPP fala exatamente o contrário. Diz que a lei processual penal aplica-se desde logo. Olha a expressãozinha que ela usa, desde logo. A lei processual penal, uma vez vigente,
ela vai tramitar, né, o projeto de lei, vai ser sancionado, promulgado, publicado. Quando publica-se, ele já está valendo, se não tiver o vacatio legis, né, ela já está valendo e ela já aplica-se imediatamente. É o princípio da aplicação imediata, ou tempus regit actum, das leis penais, processuais penais. Tá bom? Artigo 2º do CPP, que diz ainda que aplica-se imediatamente sem prejuízo dos atos anteriores já realizados. C. Por que a C está errada? Porque a C também destoa do artigo 2º do CPP, quando diz que, quanto à eficácia temporal, a lei processual penal não terá aplicação imediata. Errado. Tem sim, é o que a gente acabou de ver. A lei processual penal, ela tem sim a aplicação imediata. Então, o erro aqui é o não. Ela tem aplicação imediata. E não tem também essa ressalva de salvo em benefício do réu. Isso aqui de salvo em benefício do réu é do CP, pessoal. O Código Penal é que diz isso. Essa regra aqui é do Código Penal, que é diferente da regra do CPP. A regra do CPP é a aplicação imediata, quer seja para favorecer, quer seja para prejudicar o réu. Normas processuais penais aplicam-se imediatamente, independentemente se ela vai favorecer ou prejudicar o réu. As normas penais, aí não. Aí é outro sistema, é outro regramento. Para normas penais, aí sim, eu tenho a ideia de que ela só vai retroagir se for para beneficiar o réu. Tá bom? São sistemas distintos, portanto, regras distintas. E eu ainda tenho, como eu disse no começo, as leis mistas, que elas têm alguns aspectos ou alguns artigos que são de natureza penal, material, e alguns aspectos de natureza processual. Quando eu tenho essa norma mista, pessoal, norma mista, qual vai ser a regra que vai aplicar? Tempus regit actum, como se fosse processual penal, ou a ideia da irretroatividade, aplicação só dali para frente, salvo em benefício do réu. O que é que eu vou aplicar quando a norma for mista? Prevalece na doutrina e na jurisprudência que quando a norma for mista, tem aspectos materiais de direito penal e aspectos processuais penais, eu vou encará-la como se fosse toda penal, tá bom? Porque eu tenho que interpretar de forma que mais favoreça o acusado. Se a norma tem aspectos penais e aspectos processuais, ela é mista ou também chamada híbrida, vocês também vão ver com esta nomenclatura, eu vou aplicar a regra penal. Ela só se aplica dali para frente. É a regra do direito penal. Aplicação só regra do direito penal. Mesmo ela sendo híbrida, eu vou aplicar como se fosse uma norma puramente penal. Eu sigo aquela regrinha lá de que só posso retroagir se for para beneficiar o acusado. Vamos para a segunda questãozinha, para a gente ver a nossa... Sim, faltou só comentar a letra D e E, né? O princípio da nacionalidade, como regra, é utilizado para aplicação da lei processual penal no espaço. Será que a lei processual penal no espaço, no Brasil, o CPP adotou esse princípio da nacionalidade? Não, pessoal, é errado. O artigo 1º do CPP diz assim, ó, processo penal rege-se em todo o território brasileiro por este código, ressalvados, aí traz vários incisos que dizem, ó, aqui eu não aplico o princípio da territorialidade. Então, eu tenho dois erros aqui. Primeiro, que não é princípio da nacionalidade, seria princípio da territorialidade, tá bom? Então, o primeiro erro é esse, aqui é territorialidade, e mesmo assim é uma territorialidade mitigada. Mitigada por quê? Porque eu tenho pelo menos 4 exceções nas quais eu não vou aplicar a territorialidade. A mais famosa delas é quando houver tratados, convenções e regras de direito internacional. Então, eu afasto a aplicação do CPP por conta de um tratado que vai ser aplicado àquele caso concreto, mesmo o crime tendo ocorrido no Brasil. Tá bom? Então, é esse errinho aí da letra D.
E a letra E também está errada, porque a revogação total de uma lei não é derrogação. Derrogação, aqui até uma questãozinha mais de introdução às normas do direito brasileiro, de Lindbe, né? Mas a gente chama derrogação tecnicamente quando é uma revogação parcial. Se a lei é parcialmente revogada, eu digo que ela foi derrogada. Se a lei é totalmente revogada, eu chamo de abrogação. Abrogação, tá bom? Então, esse é o erro da questãozinha da alternativa, né? Melhor dizendo, da alternativa E.